E aí? Será que ainda vale colecionar game retrô? Fala galera, Diego aqui e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é consoles retrô, games retrô. É um assunto que tá muito em alta ultimamente, nos últimos anos tem ganhado uma força muito grande na comunidade gamer, principalmente na comunidade gamer que você olha assim, tem ali mais ou menos entre seus 25, 30, 40 anos. Eu acho que ganhou uma força muito grande devido a ser algo que nos remete a bons tempos. Tempos gostosos, tempos de infância, não é mesmo? E é um assunto que tá em alta por quê? Porque se for parar pra pensar, depois da pandemia, né? Durante a pandemia a gente teve bastante uma procura muito grande de consoles retrô, porque o pessoal tava em casa e, meu, assim, não tinha muito o que fazer. Às vezes ele olhava e falava, cara, que saudade de jogar aquele joguinho da minha infância. Aí a pessoa às vezes não manjava muito de emulação, ia lá, comprava o console, o joguinho, jogava e tal. Então ele veio ganhando uma notoriedade muito forte, né? Nesses últimos anos. E também foi muito impulsionado por canais de games grandes, como o BRKS Edu, o Rato Borrachudo, né? Que tem essa veia do colecionismo de game retrô, né? E também por alguns canais que são focados nisso, né? Que a gente conhece como o Retromania, que é um canal novo que eu acompanho, que é muito legal. O RetroQuest, que é do Sold. Cara, ele, assim, arregaça em tudo que ele fala sobre colecionismo de game retrô, né? E claro, né, a loja mais famosa que hoje a gente tem aí, que tem canal no YouTube, e o Rato Borrachudo mesmo dá uma impulsionada, que é o tiozão, né, da casa do videogame, que ganhou uma força muito grande e a galera tá muito empolgada em acompanhar e, por que não, consumir esse conteúdo, consumir essa mídia antiga de consoles retrô. E antes da gente começar e discorrer sobre o assunto de games retrô, queria primeiramente comentar com vocês assim, já tirar o elefante da sala. Qual é a proposta de se colecionar games retrô? E para quem que ele é indicado? Qual é o foco de colecionismo de games retrô? Se a gente for parar pra pensar, a facilidade de se emular esses jogos do Super Nintendo, do Mega Drive, do 64, do PlayStation 1, do PlayStation 2, do GameCube, do Nintendo Wii, do Master System, cara, é muito grande. PSP, enfim, são games muito facilmente emuláveis. E hoje em dia, né, graças à tecnologia, China, enfim, a gente consegue emular em portátil. Eu tenho alguns portáteis aqui, né, como vocês sabem. Inclusive, eu vou pegar esse cara. Um carinha desse aqui, ó. Um carinha desse aqui. Esse aqui, como eu sempre falo, é o Miu Mini Plus. Cara, um console incrível. Eu jogo praticamente quase tudo nele, assim. Todo jogo que eu quero jogar, eu jogo nele, porque eu sei que vai rodar. Ele não roda algumas coisas como GameCube, Dreamcast, PS2, PSP, mas os consoles mais retrozinhos, assim, que não fazem uso de analógico, ele emula e vai embora, entendeu? Então, assim, pra quem é necessidade de se ter games retrô hoje em dia? É para aquele cara que quer reviver experiências, né? Quer ter acesso a coisas que ele viveu no passado, principalmente isso. Então, muito dificilmente ele vai atingir um público novo, talvez. Mas isso a gente vai falar mais para frente no vídeo. Mas já tirando o elefante da sala, a maior parte, né, o público-alvo desse colecionismo de games retrô, quem viveu provavelmente a época desses games, né? Então eu até brinco que é como se fosse você experimentasse uma droga, né? Você tá ali revivendo ali às vezes a sua infância do Super Nintendo, do 64, e quando você começa a experimentar isso, se realmente é pra você, quando você vai ver, você tá querendo comprar um Neo Geo de 8 mil reais. Então, assim, esse é o público-alvo, assim, na minha cabeça, é essa galera. Então, se você tá assistindo esse vídeo, muito provavelmente, ou você faz parte desse meio, ou você tá curioso, porque tá em alta mesmo essa comunidade, essa nossa comunidade de retro games hoje em dia. E
como que foi minha experiência com games retrô, né? Como todo mundo sabe, meu primeiro videogame foi o Master System, que foi um game que minha mãe me deu. Depois ela deu o Nintendo 64, depois o PlayStation 1. Aí mais para diante a gente comprou um PlayStation 2 e assim foi indo, né? Eu tive um Nintendo Wii também na época, só para jogar os Zeldas, como sempre, e os Metroids, como sempre. Mas eu não tive GameCube, não tive PlayStation 3, né? Desses aí eu já fui para Xbox 360, PC e Xbox Series agora, né? Então, eu tenho uma trajetória de retro games. Então, tipo assim, todos os consoles que eu joguei na época, eu mantive bastante contato com isso. Então, alguns eu preservei, alguns eu comprei depois de velho, porque eu queria ter aquela experiência de novo, de ter o console, de ter as fitas, de ter os games, de jogar aquilo, ter aquela experiência. Inclusive hoje a minha preferência de jogar, se eu for falar pra você assim, cara, eu quero jogar um videogame, eu dou muito mais preferência pros consoles retrôs meus do que pro Xbox ou pro Switch, né, que são consoles mais atuais e que eu jogo também com bastante frequência, mas às vezes eu quero jogar aquele game que é fácil, é simples, ligou, começou, jogou, se divertiu, eu vou para os meus consoles retrô. Então essa é mais ou menos a minha vivência com consoles, né? Mais para frente, óbvio, eu vou gravar alguns vídeos com os meus consoles, tá? Vídeos específicos, vídeos cada um, né, falando sobre eles, como eu jogo, como faço pra jogar. Não vai ser esse caso, mas mais pra frente pode esperar que vai vir vídeos de cada um deles também. Mas continuando, né? Ok, a gente falou sobre esses assuntos mais específicos, esses assuntos mais gerais, assim, dando uma visão geral do que é essa potência que tá sendo agora os games retrôs. Mas vamos entrar um pouco mais a fundo e eu quero discutir algumas coisas com vocês, numa forma um pouco mais resumida, mas já para dar uma introdução nos vídeos futuros que eu vou fazer. Eu queria falar para vocês, se você é essa pessoa que eu falei, que é o público-alvo desses games retrôs, eu quero discutir com vocês alguns pontos que, na minha visão, na minha opinião, podem interferir se você quer entrar nesse mundo, se vale a pena você entrar nesse mundo, ou se pra você, no caso, eu te indicaria outra coisa, te indicaria começar por outro lugar, te indicaria pra emulação, ou experimentar nesses games sticks, né, que vendem torto e direito, né, pra emular, ou se você vale a pena entrar mesmo no game mesmo ali de comprar fita e comprar game e enfim, né. Então, vamos lá. Primeira coisa, quais são os pontos positivos de se ter e colecionar games retrô? Primeiro ponto, e o mais importante, se chama nostalgia. Pois é, amigo, a nostalgia, ela é responsável por muitas coisas nas nossas vidas. Às vezes não tão relacionados quanto com videogame, mas com música, com filmes, com séries, com revistas em quadrinho, com anime, sabe? Tudo isso que você passou na sua infância, ou teve uma experiência nem só na infância, mas ali na sua adolescência, ela vai te influenciar em algumas coisas no seu futuro, quando você estiver mais velho. E toda vez que você se lembrar disso, isso se chama nostalgia. Porque isso vai te causar um sentimento de tipo saudade daquilo que você viveu, daquilo que você experienciou, daquela coisa que você sentiu naquele momento. Pra mim, assim, o ponto mais positivo, também o mais negativo, a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente, é a nostalgia, porque ela traz pra você um retrato de algo na sua vida. É um retrato do tempo na sua vida. Então, às vezes, quando a gente se fala de videogame, fala de jogo, vou jogar videogame, a nostalgia, ela bate um pouco mais forte. Porque quando você é criança, você é menino, menina, que jogou videogame na sua infância, eu tenho certeza, você que tá assistindo esse vídeo, você vai olhar e vai falar, cara, que saudade daquele jogo. O seu coração vai ficar tão quentinho e aquecer por causa daquele jogo que você vai querer voltar para aquele momento. Então a nostalgia, ela te transporta para esse momento, né? Por isso que é um dos fatores positivos, porque você vai ter acesso de novo a momentos especiais que vocês tiveram na sua vida, com sua família, com seus pais, com seus amigos de rua, de infância, com seus primos, sabe?
Cara, todas as minhas lembranças com videogame eu tenho com várias pessoas. O meu irmão, os meus primos, os meninos aqui da rua. Tem pessoas, cara, que passaram pela minha vida durante um curto período de tempo, na perua da escola, na escola. Então, assim, cada fase dessa nostalgia me remete, cada ponto dessa nostalgia me remete a essa fotografia de uma parte da minha vida. Então, esse seria um dos pontos positivos. Mas vamos lá. O segundo ponto positivo, aí é mais pra galera nova, pra você que é novo, pra você que é jovem, jovenzinho. Você tem a oportunidade de conhecer novos jogos que não são tão novos assim. Então o console, o game retrô, ele te disponibiliza uma imensa biblioteca de games, cara. Mas assim, é muito game pra você jogar. Ah, Diego, eu gosto de gráfico moderno, eu gosto de não sei o que, né? Parará. Cara, assim, se você vencer a barreira da limitação da época, seja pra jogar um Nintendinho, um Master System, ou um Super Nintendo, um Mega Drive, ou um PlayStation 1, ou um Nintendo 64. Se você vencer essa barreira, eu te garanto que você não vai conseguir jogar todos os jogos mais legais que você puder durante, assim, menos de 2, 3, 4 anos. Você não vai conseguir jogar, porque é muito jogo. E, cara, tem muito jogo bom mesmo, assim. É disponível nessas bibliotecas antigas de console retrô, de games retrô, que façam que você acesse um local que é incrível, que você vai descobrir coisas novas que não são tão novas. Você vai descobrir pontos novos que não são tão novos, mas eu garanto pra você que vai ser incrível. Outro ponto positivo de você colecionar, né, consoles retrôs, games retrôs, né? Você consegue ter uma fotografia de como a galera pensava game naquela época. Cara, é muito engraçado. Se você vê a evolução dos games, a importância do Super Mario Bros. Cara, esse é um dos jogos mais importantes que a gente tem, porque tudo o que foi definido de Mario Bros pra adiante, muitas coisas que foram trazidas e a gente usa até hoje, vem do Mario Bros. Então, assim, é de lá de trás, então você começa a entender um pouco a história, você começa a entender um pouco como funcionavam as coisas, como um desenvolvedor de games pensava, a dificuldade, a finalidade do jogo, que era mais essa questão de divertimento, você se divertir. Na era 8 e 16 bits, a gente pode dizer que a ideia não era tanto a narrativa. Tinha jogos narrativos incríveis, salvos a devidas proporções, mas a ideia da diversão era muito mais profunda, né? A partir da geração 32 e 64 bits com Play 1 e Play 2, que as histórias foram começando a ganhar mais esse tom narrativo, como o Resident Evil, que começou esse lance do survival horror pra gerar uma narrativa pra te gerar medo, apreensão, né? Então, assim, Silent Hill também. Então, nessa geração veio esses jogos mais narrativos e daí em diante, até hoje, é só jogo narrativo. Mas você entende um pouco dessa fotografia e que são games, assim, que se você quiser, às vezes, um desafio de dificuldade, você gosta de Dark Souls, vai jogar Mega Man, tenta jogar Mega Man. Faça um desafio pra você que tá aí. Você que ama Dark Souls, assim como eu te desafio a começar a jogar Mega Man. Dos antigos mesmo, lá do Nintendinho. E aí você vai ver o que é dificuldade. Depois você comenta aqui nos comentários o que você achou disso. Mas é isso, esses são alguns pontos positivos que eu vejo para quem quer colecionar games retrô hoje em dia. Essa história, o fato dos controles serem um pouco diferentes, o fato dos games terem propostas diferentes e o fato da biblioteca ser gigantesca. Então, assim, são pontos muito positivos que você tem para poder jogar games retrô, colecionar os games retrô. Mas, porém, todavia, no entanto, nem só de bons games e boas lembranças vive o retro gamer, porque também tem alguns pontos negativos que torna essa prática um pouco mais custosa, um pouco mais dolorosa de se fazer. E eu separei aqui em 4 pontos que eu quero discutir rapidamente, porque coisa ruim a gente não gosta de comentar muito. Mas vamos lá. A primeira delas, eu comentei no primeiro. Sim, é a nostalgia. A nostalgia também é um ponto que, se você não conseguir lidar, vai se tornar negativo.
Por que vai se tornar negativo? É simples. Você olha para aquilo que você na sua cabeça criou e falou: cara, eu tenho uma memória de infância muito incrível, eu vou pegar esse jogo, eu vou jogar, e aí na sua memória te faz que esse jogo era incrível, e quando você chega lá, liga, joga, você olha e fala: que coisa ruim, que gráfico ruim, que coisa horrorosa, não quero mais jogar. Cara, assim, a nostalgia, ao mesmo tempo que ela é boa, ela é a sua maior inimiga. Não tem como. Ela pode te enganar de várias maneiras, ela pode te sabotar de várias maneiras. Às vezes, pela nostalgia, você vai entrar nesse mundo e vai começar a comprar console, comprar jogo e comprar. E aí, quando você menos perceber, você não jogou nada. E aí a sua cabeça te trai, porque você olha e fala assim: poxa, não era tudo isso que eu queria. Não era dessa forma que eu me lembrava. Não era assim que eu queria me sentir. Então a nostalgia é um perigo. Se você não souber lidar com ela, ela é um ponto negativíssimo nesse meio de retrogames. Segundo ponto, um dos pontos que pode, assim, afastar logo de cara alguém que quer entrar nesse mundo de games retrô, né? É a incompatibilidade com as TVs modernas. Ah, mas Diego, eu ligo o meu Nintendo 64, meu Super Nintendo no cavinho AV lá atrás da minha TV e funciona. Claro que funciona, meu amigo. Mas você tem um problema, que é a imagem. O gráfico não foi feito para rodar nas TVs modernas, nos monitores modernos, 1080p, 4K, 8K, com não sei o que lá. Não foi feito. Então, um dos pontos negativos desse mundo de colecionismo de retro games, de games retrô, é a incompatibilidade que você vai encontrar em alguns games de rodar bem e que te agrade de forma visual nas TVs modernas. No caso, eu tenho uma TV de tubo, tá? Eu tenho uma TV de tubo e essa TV de tubo, ela é de 29 polegadas. Eu vou tentar tirar algumas fotos e mostrar pra vocês aí a TV que eu tô falando. E assim, eu usava muito ela, usava mesmo. Mas ela fica aqui em cima de casa, né? E a TV de tubo, por que ela fica lá em cima? Porque não tem espaço para colocar ela aqui no meu quarto, na sala, no outro quarto, seja onde for, não tem espaço. Então, para você jogar minimamente, assim, o ideal hoje, vamos dizer assim, o ideal para você se jogar game retrô é na TV de tubo. Se você quer ter aquela experiência gráfica que foi pensada para aquela época, você vai jogar numa TV de tubo. Por quê? A TV moderna não consegue lidar com a pouca saída de pixels que o console retrô tem. Poxa, qual que é o máximo de saída de um Nintendo 64? 480p? 480i? Não sei. Qual que é o máximo de saída que tem um Super Nintendo? 240? Então, assim, é muito pequeno. É como se você estivesse esticando a imagem para caber num negocinho desse tamanho, sabe? Eu vou colocar aqui para vocês a comparação de como é 480p para uma TV 4K. E você vai ver que em escala é a mesma coisa. Então, a dificuldade que você vai ter com a imagem pode te afastar, e isso é um ponto negativo que eu já vi pessoas falando, já conversei com amigos que deixou de jogar o joguinho na TV dele porque ele achava a imagem horrorosa. Cara, PlayStation 1 numa TV 4K é pedir pra você desistir de jogar. Agora, o Nintendo 64, gente, o Nintendo 64 numa TV, num monitor, não dá. Não dá. É horroroso. Horroroso. Então, esse é um dos pontos negativos de você querer entrar nesse mundo de colecionismo retro game. Outro ponto negativo, ainda continuando em compatibilidade de TV, é que para você poder jogar de forma minimamente boa numa TV moderna, seja um monitor moderno, seja uma TV moderna, é você usando um upscaler como esse carinha aqui. Eu tenho esse carinha e tenho o GBS Control. Só que o GBS Control tá montado e eu não vou conseguir desmontar agora. Mas esses carinhas aqui, o que eles fazem, tá? Ele pega e ele faz um upscaler daquela imagem que tá entrando nesse cara. Então, né, quando você liga o Super Nintendo, 64, PlayStation, enfim, qualquer um que for num aparelhinho desse,
Ele vai pegar aquela imagem que é 240 ou 480p e vai ampliar de uma maneira satisfatória para ser exibida na TV moderna. Tanto é que eles têm a saidinha, a HDMI, como esse cara aqui é. Deixa eu focar. Ó, como ele tem aqui a saída HDMI. Então, quando você ligar nele, a TV moderna vai identificar como HD e, pô, vai melhorar a imagem, você vai conseguir jogar e tal. Diego, mas como isso pode ser um ponto negativo? Você tá falando que isso é algo bom? É simples, você tem que comprar esse cara. E às vezes, você não quer ter a dor de cabeça de ter que comprar e gastar dinheiro. Você já tá gastando dinheiro com console, já tá gastando dinheiro com o jogo. Pô, você vai ter que gastar dinheiro de novo com um upscaler, com alguma coisa assim pra poder jogar. É óbvio que tem gente que não liga de ligar, mais uma vez, ó, oi gente, tá bom? Tem gente que não liga de ver um jogo com a imagem horrorosa na TV, porque ele só quer jogar, e tá tudo bem, ok? Tá tudo bem, mas tem gente que liga, eu sou um delas, então por isso que eu comprei esse cara, o GBS Control, porque ele melhora a imagem e, cara, pra mim, eu tenho a TV de tubo, e tenho esses carinhas. Qual é o melhor? Depende. Eu gosto de jogar na TV de tubo porque, cara, é onde foi feito para jogar. Óbvio que a conveniência de se jogar em uma TV moderna é mais legal do que a conveniência de ter que andar com um trambolhão de 10 quilos, 15 quilos pra cima e pra baixo pra poder jogar videogame. Esse é uma das pontos negativos que a gente pode dizer de se colecionar consoles retrôs hoje em dia. O terceiro ponto negativo, e vocês estão percebendo que tem mais pontos negativos do que pontos positivos. Pontos positivos tinha 3. Que a gente tá no terceiro já e tem mais um aqui pra gente discutir. O terceiro ponto negativo de se colecionar ou de se jogar games retrô nas plataformas mesmo, é que no Brasil, no nosso querido Brasil baronil, a dificuldade de você achar periféricos, dependendo do videogame que você comprar, o próprio videogame, jogos. Cara, o Brasil não é referência de game. A gente é um mercado grande, a gente tem gente que joga, mas a gente não é pro mercado lá fora. Vide a Nintendo, que saiu do Brasil durante anos e voltou só agora com o Switch oficialmente no Brasil, a gente não teve muito acesso a videogames. Se eu falar pra você, vou dizer assim, Diego, quais são os videogames mais fáceis de se achar no Brasil, retro games hoje no Brasil? Eu vou falar pra você, Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo 64, Mega Drive, Master System também. Mas agora, você achar com uma certa facilidade games e outros consoles, eu tô falando dessa geração, até 64 bits, 32 bits. Mais pra frente, assim, o Nintendo, um GameCube, um Nintendo Wii, PlayStation 2. Obviamente, aí você vai achar um Xbox clássico, você vai achar mais fácil. Mas esses consoles de 8 bits, 16 bits, alguns 32 bits, você não vai achar com tanta facilidade como você acharia em outras coisas. Já emendando no quarto ponto, por que eu digo que a dificuldade é grande? Primeira, e o maior ponto negativo pra mim hoje é o preço. Amigos, colecionar games retrô é caríssimo. Caríssimo! É muito caro hoje você colecionar games retrô. Vou dar um exemplo do Diego aqui. Eu comprei o Super Nintendo e o Nintendo 64 que eu tive na infância, depois de velho. Era em meados ali de 2012, 2013, que eu voltei a colecionar esses games. Numa época aonde não tinha essa febre, esse boom de games retrô. Não tinha. Então era muito acessível. Tipo assim, eu achava caro pagar R$90 num Zelda Majora's Mask. Eu achava caro pagar R$50 num expansion pack. Venhamos e convenhamos, inflação, X e tal. Mas eu achava caro na época e eu comprei esses jogos. Então, pra mim, todos os jogos que eu queria, eu acabei comprando e comprei uns agora atualmente também. Paguei um pouco caro, né? Porque realmente, assim, pós-pandemia, os preços foram lá no alto porque realmente, assim, ó, a galera procurou muito esses games retrô. Então o preço subiu muito. O preço dos consoles. Eu comentei no começo. Um Neo Geo, R$8.000. Um Neo Geo, R$8.000. E já era caro naquela época. Hoje, eu não compro. Você vai comprar um Nintendinho, às vezes em péssimas condições, ou mínimas condições de cuidado, e o cara vai pedir R$700 pra você. Aí tipo, você fala, cara, R$700 um Nintendinho, sabe? Não o Super Nintendo, o Nintendinho. Então assim, é caro. É justo o preço?
dependendo do console, dependendo do jogo, do periférico, de você manter, não é tão caro. Mas se eu for comparar com o preço que eu paguei antigamente, cara, o Expansion Pack, esse cara aqui, ó, do Nintendo 64, que é pra jogar, tipo, Majora's Mask, Donkey Kong 64, Perfect Dark, ele melhora alguns gráficos no Spider-Man, melhora alguns gráficos em alguns jogos, Star Wars, por exemplo. Esse cara, na época, eu paguei R$50. Antes da pandemia, eu vi ele por 90, 100. A última vez que eu fui pesquisar, pra saber assim, tipo, por cima, quanto que tá custando o Expansion Pack? R$500. R$500. Aonde é viável você pagar R$500 num Expansion Pack? Que há 5, 6 anos atrás era 100. Não faz sentido na minha cabeça isso. Então, o console retrô, algumas coisas já são caras. Mas algumas outras coisas são absurdamente caras. Então, assim, pra você entrar nesse meio, cara, você tem que ter muita coragem. Ou ter feito igual eu e comprado as coisas que você queria ter comprado na época que era barato. Hoje, pra mim comprar uma fita de 64 ou uma fita de Super Nintendo, tem que estar num valor muito justo, que eu acho justo pagar. Se eu acho justo pagar aquela fita, eu vou comprar. Eu gosto de ter a fita original, eu gosto de ter o CD original. Eu gosto. Mas se aquela fita e aquele jogo foi importante pra mim, eu não quero fazer full pack de games. Eu não quero fazer coleção completa. Eu quero ter os jogos que foram importantes pra mim. Pra jogar a coleção completa, eu uso o Everdrive, o PSIO do Play 1, os Everdrives de 64, de Super Nintendo. Então, assim, eu não quero fazer coleção completa, mas é caro se você quiser ter a coleção completa. Por exemplo, tem hoje do Super Nintendo, o único jogo, assim, que falta mesmo, assim, pra mim, que eu quero pegar, mas eu ainda não achei num preço bacana, é o Donkey Kong Country 3. Eu não acho ele por menos, sei lá, de R$300 em bom estado. Em um estado que eu olho e falo, cara, esse vale a pena. Eu não pagaria R$300. Eu acho ainda caro você pagar, tipo, R$150. Mas é minha opinião. Pode ser, por ser um jogo que não vendeu muito e tal, é um jogo um pouquinho mais raro aqui no Brasil. Lá na gringa nem tanto, mas aqui no Brasil é. Então você vai acabar pagando um preço um pouco caro. E algumas lojas inflacionam, porque tem que ter um lucro. Algumas pessoas revendem, porque acha que no Mercado Livre o cara tá pedindo R$600 um jogo, ele vai pedir 750. Então assim, tem essas questões. Mas, quando eu achar num preço justo e eu tiver dinheiro sobrando, eu muito provavelmente vou pegar. Mas por quê? Porque eu quero completar. Eu tenho o Donkey Kong Country 1, que é a série, é a versão do meu Nintendo, do Super Nintendo que eu tenho, é o do Donkey Kong Country, que veio a fita do Donkey Kong Country, a caixinha do Donkey Kong Country e tal. É a versão do meu Super Nintendo que eu comprei na época. E veio também o Donkey Kong Country 2, os dois originais. Então só falta o 3 pra mim completar o 7. E assim, eu quero ter o 7 completo, mas o preço impede. Então é isso. De uma forma bem, não muito resumida, porque o vídeo ficou um pouco grande, mas eu achei que deveria dar uma atenção especial nesse tema, porque é um tema que a galera gosta, é um tema que a galera gosta de ouvir, e essas foram as minhas opiniões. Concluindo, os games retrôs estão bem altos, a galera tá falando bastante, a galera tá engajando bastante, a galera tá curtindo muito game retrô, mas eu não sei se é pra todo mundo. Eu vou dar minha opinião sincera, assim. Vale a pena você entrar nesse meio? Vale a pena você ter games retrô hoje em dia? Eu vou dizer pra você que vale, se for o seu caso, igual o meu, de que isso faz sentido pra você. Faz sentido você ter, porque aquilo te remete, além da nostalgia, mas você vai fazer proveito daquilo. Você vai jogar. Você vai ligar a TV e você vai jogar aquele jogo. Agora, se pra você não vale o dinheiro investido e o tempo investido, cara, compra esse cara, compra o Retroid, compra o Steam Deck, joga no PC, emula, sabe? Não entra nesse mundo de games retrô, porque assim, é um mundo que você vai gastar uma grana, cara. Você vai gastar uma grana com periférico. Tipo, mano, PSIO, cara. PSIO aqui no Brasil é caríssimo. Eu paguei barato no AliExpress. Mas aqui no Brasil é o olho da cara. E tipo assim, eu não acho que vale a pena você pagar isso tudo. Entendeu? Tudo AliExpress. Então, sabe?
Mas se você não... Agora, com as taxas, né? Se tornou mais inviável ainda você trazer essas coisas. Então, assim, é um mundo caro, mas infelizmente é igual, sei lá, experimentar coisas ilícitas. Você vai afundando, assim, ó, dependendo se você não controlar. Eu tenho meu Game Boy Advance, cara, que eu ganhei de um amigo meu na época. Funciona até hoje. Esse barulhinho é maravilhoso. E, assim, eu tenho uma fita só, Donkey Kong Country 2. Só. Porque é caro, mano. Você vai comprar um jogo desse cara, é caro, mano. Não dá. Tipo, e eu queria ter os Metroids. Queria ter o Zelda Minish Cap, mas não dá, porque é caro, mano. É muito caro. Então, assim, games retrô é isso. Entra nesse mundo, se você tiver disposição de gastar rios de dinheiro, dependendo de qual for o console que você quer. Agora, se você só quer jogar, emula, porque vai ser mais fácil. Fechou? E é isso, gente. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu muito de assistir até aqui, não se esquece de deixar o seu like. Se você não gostou, não se esquece de deixar o joinha pra baixo. Se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você achou. É muito importante gerar engajamento para o vídeo alcançar mais pessoas. Me siga nas redes sociais que estão aqui embaixo. Assiste meu canal de música, se você gosta de ouvir músicas, tá lá, tem algumas músicas cover, algumas músicas autorais. Enfim, é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Valeu, até a próxima. Fui!